A tensão geopolítica atinge níveis críticos enquanto a Rússia se prepara para deslocar dezenas de milhares de soldados para a Bielorrússia, num movimento que acende alertas em todo o Ocidente. Enquanto isso, os Estados Unidos deixam claro, entre linhas, que a Ucrânia dificilmente recuperará suas fronteiras internacionalmente reconhecidas antes da guerra. Em Kiev, a mensagem é outra: o presidente Zelensky promete derrotar Putin antes que o tempo se esgote para o líder russo. E as notícias não param por aí. Nesta edição, revelamos a captura de um alto oficial da SBU, o serviço secreto ucraniano, flagrado passando informações confidenciais para a Rússia. Não se trata de qualquer agente, mas de um dos principais chefes do Centro Antiterrorismo, uma figura com acesso a dados estratégicos sobre a liderança militar e política da Ucrânia. A operação que o desmascarou foi classificada como histórica, não apenas pela posição do traidor, mas pelo volume de danos que poderia causar. O próprio chefe da SBU, Vasily Malil, alvo constante das espionagens russas, liderou pessoalmente as investigações. E aqui está o detalhe mais surpreendente: antes de ser preso, o espião foi usado pela inteligência ucraniana para alimentar Moscou com desinformação, numa jogada de mestre que virou o jogo contra o inimigo. Até seus pais estão sob suspeita, acusados de saberem da traição e de apoiarem abertamente Putin. Enquanto isso, Zelensky não esconde sua frustração. Em entrevista exclusiva à The Economist, o presidente ucraniano deixa claro que os Estados Unidos mantêm a Ucrânia no escuro sobre seus planos para encerrar a guerra. Eles não têm um roteiro definido, critica, referindo-se à administração Trump. E quando o Kremlin e a Casa Branca se falam, ficamos sabendo pelos jornais, como todo mundo. A desconfiança é tão grande que Kiev teme um acordo entre Washington e Moscou que ignore seus interesses. Os contatos entre os dois países, segundo Zelensky, são a mínimos insuficientes. E a mais, a entrada da Ucrânia na OTAN, sonho distante, é praticamente descartada pelo presidente, que culpa a resistência de Estados Unidos, Alemanha e Hungria. Sem o guarda-chuva da aliança, a solução seria dobrar o tamanho do exército ucraniano e criar um bloco militar próprio, uma OTAN ucraniana, nas palavras do líder. A questão do território também está no centro das tensões. Autoridades americanas já classificaram como ilusionista a ideia de que a Ucrânia possa recuperar a Crimeia, Donetsk e Luz. Enquanto isso, a Alemanha expulsa um ucraniano que fugiu da guerra, num caso que levanta questões sobre como a Europa lida com refugiados e prisioneiros de guerra, especialmente os originários da Ásia Central, detidos em condições precárias pela Ucrânia. Entre eles, cazaques e uzbeques dividem espaço nas celas, mas quem são em maior número? Os dados ainda são nebulosos. Mas o que realmente importa agora são os bastidores das negociações. Zelensky se prepara para encontrar o vice-presidente americano, J.D. Vance, o mesmo que, durante a campanha eleitoral, fez declarações pouco simpáticas sobre a Ucrânia. Vamos discutir pontos cruciais, adiantou o presidente ucraniano. O mais importante é que eles ouçam nossa posição. O destino do país será debatido entre 14 e 16 de fevereiro, na Conferência de Segurança de Munique, onde líderes globais vão testar o terreno para possíveis acertos. Não é lá que decisões serão tomadas, mas é o palco ideal para medir o clima e sondar propostas. Com a presença de 67 chefes de Estado e governo, o evento pode ser o termômetro para um futuro acordo que, no final das contas, será apresentado a Trump. E as surpresas não param. Poucas horas após a entrevista de Zelensky, Trump e Putin conversaram por telefone. Depois, foi a vez de Trump ligar para o presidente ucraniano. Zelensky saíra da chamada convencido de que o americano revelara detalhes de seu diálogo com o Kremlin e de que ambos os países estariam alinhando passos para frear a agressão russa. Trump, por sua vez, declarou que a conversa foi produtiva e abençoou os povos da Rússia e da Ucrânia. Em Moscou, o convite para Trump visitar a Rússia foi formalizado. Enquanto isso, o presidente americano insistiu na necessidade de um cessar-fogo imediato e de uma solução negociada. Putin, por sua vez, falou em eliminar as causas raízes do conflito, mas concordou que um acordo duradouro só virá por meio do diálogo. O cenário, no entanto, segue explosivo. Zelensky alerta que a Rússia está expandindo seu exército em centenas de milhares de soldados, muitos dos quais podem ser deslocados para a Bielorrússia sob o pretexto de exercícios militares. Eles podem atacar a Ucrânia novamente ou até mesmo a Lituânia e a Polônia, adverte.
Não por acaso, no último dia 11, um avião de inteligência russo violou o espaço aéreo polonês sobre o Estreito de Gdansk, penetrando 6,5 quilômetros antes de recuar, um incidente que Varsóvia atribuía a uma falha de navegação. Enquanto isso, os Estados Unidos enviam um recado claro a Moscou: após a guerra, a Ucrânia deve permanecer soberana e independente. Mas o secretário de Estado americano admite que o fim do conflito não está próximo. Trump, que prometera encerrar a guerra em 24 horas, agora enfrenta a realidade de um conflito prolongado e complexo. Queremos um desfecho justo, onde a Ucrânia permaneça livre, afirmou, reconhecendo que o caminho será longo e árduo. Resta a pergunta: por que, em apenas 3 semanas, a administração Trump fez dezenas de declarações contraditórias? Estaria o presidente americano jogando a favor de Putin ou, finalmente, assumindo uma posição firme ao lado de Kiev? Porque a Europa, assim como Zelensky, segue sem entender os reais planos de Trump e seus contatos com o Kremlin? Essas são as questões que discutimos com um dos maiores especialistas em geopolítica, que acompanha de perto cada movimento neste tabuleiro de xadrez global. Como diretor de um centro de análise estratégica, posso traçar um paralelo revelador: Trump age como um Jano de duas faces, mestre na arte da ambiguidade calculada. Ora adota a tática do policial bom e policial mau, ora oscila entre a cenoura e o bastão, mas sempre com um propósito. Suas declarações aparentemente caóticas escondem mensagens codificadas, algumas propositalmente positivas para acalmar aliados, outras deliberadamente ambíguas para manter adversários em xeque. Não por acaso, enquanto corteja o Ocidente, Kiev com promessas de apoio, mantém canais paralelos de diálogo, como fez com Orbán, que circulou entre Moscou, Pequim e Washington como mensageiro não oficial. Essa dualidade não é improvisação, é estratégia. Trump coleta a inteligência de todas as frentes para, no momento decisivo, escolher o caminho que maximize seu poder de barganha. E as sinalizações não vêm apenas da Casa Branca. O novo chefe do Pentágono, em declarações contundentes, deixou claro que a paz duradoura na Ucrânia exige algo além de boas intenções, garantias de segurança tangíveis, capazes de impedir um novo ciclo de violência. Os Estados Unidos, porém, são taxativos: o ingresso de Kiev na OTAN não é um desfecho realista para as negociações atuais. Em vez disso, Washington aposta em uma combinação letal: asfixiar economicamente o Kremlin com sanções energéticas mais precisas que derrubem os preços do petróleo e gás enquanto minam a máquina de guerra russa e, ao mesmo tempo, forçar Putin a sentar à mesa de negociações, não por boa vontade, mas por falta de alternativas. A mensagem é dura, mas pragmática: queremos uma Ucrânia soberana e próspera, mas sonhar com a restauração das fronteiras de 2014 é alimentar uma ilusão perigosa. Persistir nesse objetivo, alertam, só prolongará o conflito, multiplicando o sofrimento sem alterar o resultado. A saída? Garantias de segurança respaldadas por tropas internacionais, europeias e não europeias, desdobradas como força de paz sob o mandato independente da OTAN, livre das amarras do artigo 5. Ou seja, uma presença militar que dissuada novos ataques, mas sem arrastar o Ocidente para uma guerra direta. Enquanto isso, a justiça alemã enviou um recado gelado aos que tentam escapar da guerra. Um ucraniano que fugiu para a Alemanha, acusando ameaças e agressão a um policial em seu país, viu seu pedido de asilo rejeitado quando confessou: não quero lutar, não posso matar. O Tribunal Federal foi implacável: em um estado sob invasão ilegal, a recusa ao serviço militar não é justificativa para asilo. Quem se recusa a defender sua nação em guerra justa deve arcar com as consequências, sentenciaram os juízes, ecoando um dilema moral que se repete em toda a Europa. Mas há outros esquecidos nessa guerra: dezenas de combatentes da Ásia Central, capturados pelas forças ucranianas após lutarem ao lado da Rússia. Entre eles, um kirguiz, 21 cazaques, 18 tajiques e 14 uzbeques, muitos com passaportes russos, recrutados com promessas de dinheiro ou cidadania. Agora, presos em campos ucranianos, eles se tornaram peões sem valor, nem suas pátrias os reclamam, nem a Rússia os quer de volta, nem a Ucrânia tem interesse em mantê-los, afinal, cada prato de comida servido a eles custa dinheiro que poderia ser usado para trocar prisioneiros ucranianos. Antes de vestir o uniforme russo, deveriam saber a que guerra estavam se alistando, dizem autoridades em Kiev, friamente. O destino deles? Um limbo jurídico e humano, onde a única certeza é que ninguém os salvará. Pausa dramática, com música de fundo tensa, crescendo até silenciar abruptamente. A guerra não poupa nem os que lutam por escolha, nem os que lutam por falta dela.
Enquanto os holofotes se voltam para as manobras de Trump ou para os campos de batalha, há histórias que o mundo prefere ignorar. Mas nós não. Porque a geopolítica não se resume a discursos ou mapas, ela é feita de vidas quebradas, decisões impossíveis e o preço que os pagam pelas ambições de outros. Fiquem conosco. As atualizações mais urgentes, as análises que ninguém ousa fazer e os bastidores que mudam o jogo estão em nossos canais no Telegram e no X. Seu apoio, cada like, cada comentário, nos ajuda a manter essa luz acesa sobre as verdades que muitos prefeririam manter nas sombras. Até a próxima! E que as notícias que chegarem até vocês sejam menos cruéis do que as que nos obrigam a relatar.